Olá, tudo bem? Como havíamos conversado anteriormente em aula, na aula 4, a parte de números quânticos eu a trago em vídeo. Por quê? Porque não são todos os vestibulares que trabalham justamente esse conteúdo, e quando trabalham de uma maneira bastante superficial. Apenas tópicos, apenas a mecânica dos números quânticos, e não algo muito complexo acerca de química quântica ou algo do tipo. Portanto, eu vou ser bastante pragmático e tentar ser, obviamente, o mais didático possível para lhes auxiliar nisso que para muitos é bastante um assunto escuso, complexo, um terreno pantanoso e assim por diante. Uma pequena observação, provas como URGS, PUC, Enem, dificilmente cobrarão algo sobre, até porque nos seus editais você não encontra esse conteúdo de forma explícita, né? Então esses editais não contemplam números quânticos da forma como tecnicamente deveriam, caso viessem a cobrar. Portanto, você não vai encontrar nessas provas. Caso você queira fazer alguma prova mais complexa, aí tudo bem, você pode encontrar alguma coisinha sobre. Pois bem, vamos começar então com números quânticos. Queridos, o que diabos são? Para explicar para o colega, para a criança sobre isso, é só dizer que são coordenadas dos elétrons nos orbitais que circundam ou, enfim, preenchem os arredores do núcleo, a parte extranuclear. Então, números quânticos são coordenadas. Onde o elétron está? Você sabe com precisão onde ele está, qual é o tamanho desse orbital, qual é a forma desse orbital, exatamente em qual parte do orbital ele está, e também como são os giros desses elétrons em função dos campos magnéticos que estes giros de cargas elétricas negativas gerarão. Tá? Então são 4 números quânticos: o principal, o secundário ou azimutal, o número quântico magnético e o número quântico do spin. Cada um desses números quânticos, obviamente, é representado com um valor, com um número. E esse número, ele só indica, repito, uma posição. Pois bem, dito isso, vamos começar aqui com o número quântico principal para você entender direitinho o que ele traz, ou trata. O número quântico principal, ele indica o tamanho do orbital. E, de uma forma bastante simplificada, o número quântico principal não é nada mais, nada menos que o nível em que o elétron que você está descrevendo se encontra. E vale ressaltar que o elétron que você vai discriminar aqui, indicando os números quânticos, é sempre o último da distribuição eletrônica. Então você distribuiu os elétrons e o último elétron que você colocou é o que vai discriminar, ou seja, vai determinar todos os números, o que você vai discriminar no caso, né? Vai determinar todos os números quânticos necessários. Tudo bem? Então, por exemplo, professor, que explicação horrível. Calma, vou me esforçar. Vamos supor que você distribuiu ali elétrons e ficou com esta distribuição aqui, a distribuição do berílio, tudo bem? 4 elétrons. Pois bem, o último elétron que você colocou aqui, berílio, que tem 4 elétrons, ele ficou no nível 2. Então, se ele ficou no nível 2, a pessoa que vai representar para o leitor, ela deve escrever assim, N e o número 2, para indicar que no nível 2 você colocou o elétron mais energético do berílio. Simples assim, é super fácil. E a mesma leitura você pode fazer com o número quântico secundário, que ao invés de estabelecer as letras S, P, D e F do Sharp Principal Diffuse Functional, você vai usar os números, porque a proposta é número. Então, por exemplo, se você fez a distribuição como a gente fez aqui do berílio, né? 3s2. Ao invés de escrever S, você no número quântico secundário, que você simboliza com L, o símbolozinho do número quântico secundário, que é correspondente ao subnível, você vai escrever zero, porque 0 é o número que representa os orbitais S, literalmente. Tudo bem? Professor, muito confusa a explicação. Explica com poucas palavras. Claro, ótimo desafio. Querido, número quântico principal corresponde ao nível. Número quântico secundário ao subnível. Como você tem 7 níveis
e lembrando que os níveis indicam os tamanhos dos orbitais, você vai escrever em números quânticos com os números de 1 a 7. 1 respectivo ao primeiro nível, 2 ao segundo nível, 3 ao terceiro e assim até o 7. Já no subnível, ao invés de escrever S, P e D, você vai colocar os números 0 para o S, 1, dá uma olhadinha ali, 1 para o P, 2 para o D, ou aqui, não sei onde é que está, e 3 para o F. Tudo bem? Então você substitui as letras por números que vão, a sequência, obviamente, de 0 até 3. Ok? Bom, agora começa a parte mais complexa. Os dois últimos números quânticos, afinal são 4, eles são número quântico magnético e número quântico do spin. O número quântico magnético, ele serve para mostrar exatamente em qual orbital P, D e F o elétron está. Professor, a explicação foi muito complexa. Lembra que eu mostrei para você que os orbitais, eles representavam, graças a Schrödinger, né? Ou Schrödinger, né? Como, enfim, deve ser pronunciado, eu acredito, deve ser representado por, eles representam, né, pessoal, regiões no espaço que possuem uma forma. Então você pode ter uma forma esférica nos S, no P você tem uma forma de alter, como você está vendo ali. No D, você tem formas bem aleatórias e no F, mais ainda, super complexas. Então, como isso é muito complicado de escrever, a gente escreve S, P, D e F, ponto. E descreve assim, para quem tem tal conhecimento, qual é o orbital. No entanto, quando você escreve P, o leitor que tem conhecimento sobre isso, ele vai perguntar assim, tá, mas só um pouquinho, qual P? Porque eu tenho 3 possibilidades de P. Pode ser no PX, no PY, no PZ. Isso é muito confuso. Então dá uma olhadinha aqui ou por aí. Se for no PZ, significa que o alter está no eixo Z. Se for no PY, o alter, ou seja, essas regiões onde os elétrons se encontram, estão no eixo Y. Agora, se for no PX, o alter está na região do eixo X. Lembrando que o alter ao qual me refiro é o desenho descrito pelos movimentos dos elétrons, que atualmente chama-se de campo quântico, né? Então é a região que o elétron está descrevendo e está, obviamente, né, se movendo, pensemos assim. Agora, olha só no D, você tem 5 possibilidades. Você pode ter o D, dz ao quadrado, dxy, fica confuso. Então, não se apeguem muito à questão ali do eixo e da função que gera, se apeguem apenas às possibilidades de formas de orbitais D. Então, o orbital D pode ter 5 formas diferentes e o orbital F, 7 formas diferentes, como eu já havia comentado na aula anterior. Pois bem, eu não sei se você conseguiu perceber algumas coisinhas. Olha que horror isso aqui, tá vendo? Eu vou trazer uma observação para você notar um detalhe bem importante mesmo, que esses orbitais acabam trazendo, tá? Então, antes de trazer essa informação, por favor, repasse comigo. Quantas possibilidades de orbitais S você tem? Uma, em termos de forma, estou falando de forma, ok? Uma. Quantas possibilidades de orbitais P você pode ter? 3. Quantas possibilidades de orbitais D você pode ter? 5. Quantas possibilidades de orbitais F você pode ter? 7. Notou uma coisa? Pois bem, talvez agora isso vai fazer um pouco mais sentido. Nada está fazendo sentido. Tá, então de novo, eu vou tentar me fazer entender, vou explicar aqui para você o que a gente fez até agora para as coisas ficarem claras. Quando você representa o número quântico principal, que é o primeiro, você está indicando o nível. Então, se na distribuição eletrônica você terminou, por exemplo, com 1s, você tem esse orbital aqui, tá vendo? Agora, se você terminou com 2s, você tem um orbital maior, assim, ó. Deixa eu puxar aqui para o lado, maior, tá vendo? Assim, 2s mais esférico, 2s. Tá? Se você tiver um orbital 3s, deixa eu escrever aqui para você, ó, 3,
3s, ou seja, o último elétron da distribuição que você distribuiu acabou no 3s, você vai ter um orbital ainda maior que esse, assim. Porque o número quântico principal, ele indica para o leitor o tamanho, foi o que a gente escreveu ali para você ter essa noção. O número quântico secundário indica o quê? A forma, se é esférico ou se é tudo aquilo que eu acabei de mostrar. Agora, o magnético, ele vai indicar para você exatamente dentro de todas as possibilidades dos orbitais P, D e F, onde o elétron mais energético se encontra. Isso é bastante importante. Só que para você entender isso, em qual orbital F o elétron mais energético vai ficar, você tem que entender uma última coisinha, que é o número quântico do spin. Quando você coloca um elétron no orbital, ele não necessariamente pode ficar sozinho. Ele pode ter um par, e isso é importante. E vai explicar o porquê dos números 3 orbitais possíveis P, 3, número 3, 5 possíveis orbitais P, número 5, e 7 possíveis orbitais F, número 7. Preste atenção. Cada um destes orbitais que eu citei comporta 2 elétrons no máximo. Mas, professor, não faz sentido? Se o elétron é negativo e negativo com negativo se repele, como eles podem ficar no mesmo orbital? Essa pergunta você responde de forma super fácil pela regra da mão direita, lá da física eu vou mostrar para você, observe. Quando você tem, ali ó, regra da mão direita, né, já dá um joinha, né, para lembrar, lembra o joinha, ela representa o quê? O sentido da corrente e o sentido do campo magnético. Quando você tem uma corrente elétrica que vai para um sentido, por exemplo, esse sentido para cima, ela sempre vai gerar um campo magnético perpendicular no sentido anti-horário. Tá vendo? Desse jeito, anti-horário. Se ela for para baixo, no sentido horário. Quando você tem campos magnéticos desse jeito, você cria campos magnéticos que se atraem, como se fosse o polo norte, o polo sul magnético, literalmente. Não como se fosse, fato. Então, esses elétrons, por girarem em sentidos opostos, eles criam campos magnéticos de atração e conseguem ficar juntos nos mesmos lugares. E o máximo que você pode, ó, observa ali em cima, como você está vendo no vídeo, o sentido da corrente para cima, corrente elétrica, afinal o elétron, né, é a carga negativa, a corrente elétrica vem de elétrons, e o campo magnético perpendicular, criando um campo que pode, obviamente, se encontrar um oposto, criar a atração. Pois bem, professor, onde tu quer chegar com isso? Veja, eu estou dizendo para você que você pode ter no máximo 2 elétrons em cada orbital, um girando para um lado, outro girando para o outro. Desse modo, você cria campos de atração e você pode contemplá-los e comportá-los juntos no mesmo orbital. Esse é o campo, é o número quântico, perdão, final, o número quântico do spin que você simboliza como ms. Spin, obviamente, de giro. Porque se um elétron, ó, ele gira para cima, assim, corrente elétrica, ele vai criar um campo magnético que tem esse sentido. Se o outro elétron girar para baixo, ele cria no sentido oposto. E aí você consegue criar campos eletromagnéticos de atração, onde o norte vai ficar com o sul e o norte vai ficar com o sul. Afinal, você sabe que se o sul e o sul magnético ficarem juntos, há repulsão como 2 ímãs que ficam com polos iguais, né, aproximados. Eles geram forças de repulsão. Tudo bem? Pois bem, pessoal, explicado isso, agora fica claro para você que por que você tem esses números possíveis para os orbitais S, P, D e F. Quer ver? Olha só. Quantos elétrons no máximo cabem no S? 2. Então 2 elétrons podem fazer essa bolinha que você está vendo aí. Quantos elétrons cabem no máximo no P? 6. 2 em cada orbital P. Como são 3, você pode ter 2 aqui no PZ, você pode ter mais 2 aqui no PY, e para finalizar, você pode ter mais 2 no PX, contabilizando quantos? 6 no máximo. Não pode ser. Mas é. No D, como você tem 5 possíveis orbitais diferentes, e você pode ter no máximo 2 elétrons em cada um deles, veja, você pode ter 2 aqui no DZ ao quadrado, 2 no DXY, 2 no DXZ, 2 no DYZ,
e 2 no dx ao quadrado menos y ao quadrado. Totalizando quanto? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 10. Exatamente. E no F, a mesma coisa. Como você tem 7 possibilidades no F e 2 elétrons em cada um no máximo, você pode ter um total de 14 elétrons. Agora eu te pergunto, não é horrível o formato que você está vendo aqui? Assustador, intimidador, horrendo e confuso? E explicar esses orbitais com as funções, tecnicamente, matemáticas, não é complicado? Tipo, por exemplo, fyz ao quadrado é difícil, não é? Os químicos também acham. Então, para diferenciar isso, ao invés de chamar de 4z ao cubo, 4fz ao cubo, como você está vendo aqui, ó, piscando, tá vendo? Esse aqui, deixa eu tirar para você, pronto. Ó, esse aqui é o 4fz ao cubo. Ó, é tão complexo que até sumiu ali. Complexo, né? Então a gente não usa esse número, essa função matemática. A gente usa um número simples. E esses números são assim. A gente começa representando com 0 e depois vai fazendo, né, ordens sequenciais crescentes. Você coloca 0, depois você coloca ó, menos 1, 0, mais 1, depois ó, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2, e assim no F também, de menos 3 a mais 3. Mas pessoal, muito confuso. Confuso, querido, é escrever z ao cubo, fz ao cubo, isso é confuso. Então, ao invés de escrever fz ao cubo, por exemplo, você coloca f menos 3, que representa o orbital fz ao cubo, por exemplo. Tudo bem? Ah, professor, então quer dizer que ao invés de escrever pz, você coloca menos 1? Exato. Ao invés de escrever py, você coloca 0? Isso. Ao invés de escrever px, você coloca mais 1? Muito bem. Então, para a gente não precisar escrever todos esses orbitais confusos como são, a gente coloca essa ordem sequencial, como você está vendo aqui, que vai ali de... sempre a forma mais fácil de criá-la é escreve 0 aqui no meio e depois você vai completando os quadradinhos de forma que contemplem os possíveis orbitais de cada subnível. Né? Pensemos assim. Então, por exemplo, ó, no P você tem 3, então você tem ó, o 0, menos 1 e o mais 1. No D você tem 5, então você tem 0, menos 2, menos 1, mais 1 e mais 2. Fecham 5 orbitais. No F você tem 7, então você tem 0, né? E aí você vai preenchendo nas laterais de forma que fique igualitário. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. E o elétron mais energético, quando você o distribuir, ele vai ficar em algum destes quadradinhos. E é esse quadradinho que você vai demarcar com o número quântico. Tudo bem? Ah, como tudo bem, foi muito difícil. Tá. Então, antes de tecer essas opiniões, eu vou fazer alguns exemplos com você, só que antes eu preciso explicar uma última regra, que é chamada de regra de Hund. A regra de Hund consiste na forma como você distribui os elétrons dos orbitais. Tudo bem? Ó, de acordo com a regra, você não pode colocar os elétrons numa ordem aleatória ou a revelia. Não, eles ocupam a partir de uma ordem fixa de espaço. Como assim? Vou explicar. Bom, acabamos de ver pelo número quântico do spin, que é o ms, que a gente representa o elétron com um tracinho, indicando o sentido do giro dele, para cima ou para baixo. Tudo bem? Então, vamos supor que você tenha pego aqui o elemento berílio. O elemento berílio não, porque ele é muito pequenininho. Vamos pegar aqui o boro. O boro que tem 5 elétrons. Então, a distribuição eletrônica do boro vai ser 1s2, 2s2, 2p3. Ok? Bom, quando você for distribuir os 3 elétrons do P, tá? Vamos para esses elétrons. Ó, eu não posso distribuir desse jeito, ó. 1, 2, 3. Não. De acordo com o Hund, está errado isso. Por quê? Porque os elétrons eles ocupam primeiro todos os lugares vazios e depois vão completando os orbitais semi-preenchidos. Por exemplo, vamos supor que você vai completar aqui o orbital P e você tem, deixa-me ver, sei lá, 5 elétrons. Vamos distribuir os 5 elétrons?
Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Este vai ser o seu elétron mais energético. Tá vendo? Não pode ser distribuído assim, ó. Não pode, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Porque se você fizer isso, você não está sendo coerente com a distribuição correta, com a distribuição eletrônica. Afinal, você vai ter, nesse caso, o elétron mais energético nesse orbital px. E não é. Vamos ver de novo? Ó, olha como você deve fazer. São 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o orbital mais energético, que está preenchendo esse orbital py. É ali que o mais energético vai ficar. Tudo bem? Então essa é a regrinha de Undy, queridos. E você representa o último elétron distribuído no quadradinho correto em que ele se encontra pelo número do quadradinho. Tá? Baú, professor, muito complicado. E tu nem explicou como é que eu represento o número do spin do elétron. Claro, claro. Se o elétron terminar para baixo, você usa menos um meio. Se ele terminar, como assim terminar? Na distribuição. Você terminou a distribuição, o elétron que você distribuiu por último ficar para baixo, você representa com menos um meio. Se ficar para cima, você representará, desculpa, como um mais um meio. Vai me desculpar, mas está muito confuso. Tá. Então, para acabar com a confusão e fazer um exemplo, eu só vou repassar rapidamente os 4 números quânticos. Primeiro número quântico, correspondente ao nível. Segundo número quântico, ao subnível. Lembrando que representamos os subníveis com os números 0, 1, 2, 3, 4. Terceiro número quântico número quântico magnético. Você representa com o número correspondente ao último orbital no qual você colocou o elétron. Ou seja, no último quadradinho que você colocou o elétron ao distribuí-lo. Então você colocou por último no 0, aqui ó, 0, você vai colocar o número quântico magnético 0. Tá vendo? Se o elétron ficou para baixo, você vai escrever ó, número quântico do spin menos um meio. Certo? Se ficar para cima, mais um meio. Professor, ainda não entendi. Pois bem, para isso que existem os exercícios. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, na distribuição do sódio e vamos fazer juntos essa distribuição como exemplo e depois 2 exercícios bem básicos para você entender. O sódio tem 11 elétrons, então nós distribuímos 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ok? Pois bem, então vamos lá. No primeiro orbital, que é o orbital 1s, aqui está o quadradinho do orbital 1s, você vai colocar 2 elétrons, estes 2 que você tem aqui. Ali estão os 2. Primeiro para cima, depois para baixo. Pronto. Agora você vai continuar. Onde está o orbital 2s? O orbital 2s está aqui. Quantos elétrons cabem no orbital 2s? 2. Aqui estão os 2. Você vai colocar um para cima e um para baixo. Pronto, orbital completamente preenchido. Agora você vai para o 2p. No 2p você tem 3 possibilidades de orbitais. O px, o pz e o py. Então você coloca assim, ó, 0, menos 1 e mais 1, para indicar justamente em qual destes quadrados do P você colocou o último elétron mais energético. Vamos lá? São 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preenchi todos e ainda não acabou, ainda falta um. Qual é o próximo? Que é o elétron mais energético, rufem os tambores, é o último do sódio, 11. E onde é que ele ficou? Ele ficou no terceiro nível. Onde é que ele ficou? Qual subnível? No S. Tá em qual quadradinho? S só tem 1, então a gente simboliza com 0. Tá, ele ficou para cima ou para baixo? Para cima. Tá, então organiza isso para mim. Claro, é óbvio que sim. Vamos lá. Número quântico principal, N. Terminou com 3, você escreve 3. Número quântico secundário, o L. Qual foi o subnível? S. Então você escreve 0. Por que 0? Porque 0 é o número que a gente usa para simbolizar o orbital S, como você está vendo aqui. Tá, professor, e o número quântico terciário?
Calma, querido. É o ml. Você escreve 0. Porque no orbital S você tem apenas um possível orbital, só a esfera. Ele não tem várias fragmentações ou subdivisões. Então sempre que for S, como você está vendo ali, ó, tá vendo? S é sempre 0, o número quântico terciário, porque ele só tem uma possibilidade, que é uma esfera. Tá, professor, e o número quântico... Deixa eu só dar um... Ó, e o outro, professor? Então eu escrevi número quântico principal, tudo bem? Ó, tá, aí eu vou colocar na íntegra, para ter o teor da experiência. Número quântico principal, 3. Número quântico secundário, 0. Número quântico terciário, 0. E o último, que é o do spin, número quântico do spin é mais 1/2, porque essa flechinha está para cima. Então parece difícil, mas na prática é uma barbada, pessoal. É só você ficar com essa página aqui aberta, sempre assim próxima a você, para as coisas se encaixarem, colocar os elétrons nos respectivos lugares. Então vamos fazer aqui os dois exemplos para vocês verificarem isso, ok? Vamos começar aqui com o flúor. Distribuição do flúor com 9 elétrons. 1s2, 2s2, 2p, 5. Pronto, 9 elétrons. Vamos lá? Primeiro orbital, orbital S, 1s. Quantos elétrons, professor? 1, 2. Pronto. Segundo orbital, orbital 2s. Quantos elétrons? 1, 2. Fechou. Agora vem o orbital P. Lembrando que no orbital P você tem 3 possibilidades. E estas são as 3. Quais são elas? O PZ, o PY e o PX. Que eu não vou escrever assim porque é complexo. Que eu vou escrever como, queridos? Vocês lembram? 0, menos 1 e mais 1. Essa é a regra da escrita do orbital P. Tá, professor, quantos elétrons são? 5. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, e aí vai o último e mais energético, 5. Esse é o elétron que a gente vai discriminar nos números quânticos. Vamos lá? Então, terminou em que nível? N. Nível, número quântico principal. Ah, é o 2, professor. Então você escreve 2. Qual é o número quântico secundário? Ou seja, qual é o último orbital que você escreveu? Letrinha. S, P, D, F. P, professora. P é 1, corresponde a 1. Ó. O número que você usa para simbolizar o P é o número 1. Ah, que bom. Então não é tão difícil. Pois é. Tá, e agora, número quântico terciário, que é o quadradinho que ele se encontra. O último elétron que você colocou está no quadradinho menos 1, 0 ou mais 1? Ah, está no quadradinho 0. Então você escreve 0. Tá, professor, e o spin? Essa setinha está para baixo ou está para cima? Para baixo. Então o número quântico do spin é menos 1/2. Simples assim. Ok? Vamos para a próxima para ver se fez sentido. Vou distribuir aqui para você o enxofre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. 16 elétrons distribuídos perfeitamente. Vamos agora para os orbitais. Orbital 1s, 2 elétrons. Orbital 2s, 2 elétrons, 1, 2. Orbital 2p6, né, com 6 elétrons. Então vamos fazer o 2p e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não acabou ainda. Orbital 3s, 2 elétrons. E agora o último, que é o 3p. Vou colocar bem grande aqui para você. Ó. Fechou. 1, 2, 3. São 4 elétrons a serem distribuídos. 1, 2, 3. E agora, para finalizar, olha ali, vou colocar de dourado, 4. Veja, você tem aqui, ó, esse é o quadrado 0, esse é o menos 1 e esse é o mais 1. Porque essa é a representação que a gente usa
para os orbitais p, como você está vendo ali. Se fosse D, você tinha que usar essa. Se fosse F, você tinha que usar essa. Ok? Vamos lá, então. Bom, 4. Número quântico principal, o primeiro, que é o nível. Qual foi o último nível da distribuição? O último nível da distribuição, deixa eu só dar ali um prontinho, foi o 1. 3, desculpa. Então eu vou escrever 3. Número quântico secundário, que é o do subnível. L, né? É o símbolozinho dele. Tá, qual foi o subnível? Foi S, P, D ou F? Se for S, é 0. Se for P, é 1. Se for D, é 2. Se for F, é 3. Mas aqui você está no P, então o número quântico secundário é 1. Número quântico terciário, magnético, qual quadradinho? Foi no 0, no menos 1 ou no mais 1? Foi no menos 1 que eu coloquei o último elétron. Então você coloca aqui, ó, calma, menos 1. E o número quântico do spin, para finalizar, ele ficou para cima ou para baixo? Para baixo, né? Então, para baixo, menos 1,5. Então, essas são as coordenadas que você dará justamente para os elétrons do enxofre. Certo, queridos? Parece ser horrível, mas na prática são só 4 números que você coloca e todos eles estão bem discriminados aqui nessa página. É um assunto que, repito, não cai na maioria das provas. Agora, se você tiver interesse em fazer uma prova mais complexa, enfim, isso que você vai encontrar nessa prova. Eu espero que eu tenha ajudado. Se você não entendeu, por favor, coloque nos comentários alguma coisa, eu posso lhes ajudar. Se você não entendeu também, você pode voltar o vídeo, dar uma olhadinha, porque é um assunto um pouco fora da curva do ensino básico, de fato. Há muita discussão sobre a viabilidade de ensino disso ou não, porque a gente não usa muito na química básica, convenhamos. No entanto, o professor está aí, enfim, desenvolvendo esse conhecimento, esse saber com vocês. Eu espero, enfim, que eu tenha sido útil. Eu agradeço por tempo de vocês. Um grande abraço, até a aula e tchau, tchau.